Olá, como você está? Tudo bem? Você é torcedor e torcedora do Fortaleza. Eu queria conversar com você sobre o que está acontecendo hoje com o Leandro Pessi, com o Fortaleza, à luz do que foi o resultado do Flamengo com o Red Bull Bragantino. Eu quero direcionar um olhar para essa equipe do Red Bull, compará-la um pouco até com a equipe do Fortaleza, para que a gente tenha uma noção do quão chega a ser milagroso esse momento da equipe do Fortaleza. A gente acaba se acostumando muito com esses resultados de 6-0, com essas 3 vitórias e esse empate nos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. A tendência é que a gente passe sempre a ter essa expectativa positiva em relação à equipe. A gente aumenta muito o sarrafo das nossas expectativas e nem sempre paramos para pensar o quão essa equipe está jogando absolutamente no seu limite. Limite do físico, limite do tático também. Limite. Acho que a palavra limite hoje ela pode perfeitamente ser aplicada ao Fortaleza. Isso é muito importante para que você, torcedor, até tenha um entendimento ainda mais profundo do momento da sua equipe e do seu clube também. Apoie muito mais o seu clube, a sua equipe, né? Direcione aí ainda mais, né, amor, né? Quanto mais amor, melhor para a sua equipe, para o seu clube. Porque realmente o Fortaleza está entregando hoje beira o inacreditável. Quando a gente olha mesmo para a questão do elenco, beira o inacreditável. E como eu disse, eu gostaria de pensar essa questão a partir do que foi o resultado do Massa Bruta contra o Flamengo. E vamos analisar um pouco essa equipe aqui do Red Bull, que é uma equipe que faz parte de uma empresa internacional, a Red Bull. É, de certa forma, uma incubadeira, né, para a grande empresa europeia. Os grandes jogadores vão, em algum momento, para a Europa. Até tem algumas críticas em relação a esse tipo de coisa, porque a forma como isso está se processando no Bragantino, na minha opinião, é muito rigoroso. Acho que o Bragantino, como um clube que foi muito importante, não merecia esse tipo de tratamento, mas é questão para um outro vídeo. Mas há muito investimento no clube, muito investimento mesmo. E quando a gente olha para o elenco do Bragantino, a gente fica, de fato, assustado com a qualidade desse elenco, com a facilidade que o técnico tem, por exemplo, para usar qualquer jogador que seja, que a equipe vai continuar a entregar muitos bons resultados, porque o elenco, de fato, é muito qualificado. Pensemos em relação ao que foi esse jogo contra o Flamengo. O Massa Bruta jogou com o Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Everson, o Lucas Evangelista e o Raul, como essa dupla de volante aí um pouco mais à frente da primeira linha, o Arthur, Ramires e o Elinho fechando ali o meio de campo, e na frente o Ítalo. Em geral, ele muda muitos jogadores, mas o esquema tende a ser mesmo o 4-2-3-1. E com o Ítalo, inclusive, sendo um jogador que está em quase todas as partidas, embora ele tenha simplesmente 3 reservas para jogar ali naquela posição, que entregariam os mesmos resultados. 3 reservas que hoje poderiam estar em quaisquer equipes hoje do futebol brasileiro, em muitas delas, inclusive, seriam titulares neste momento. Analisando essa primeira linha, a gente precisa dizer que o Cleiton é um goleiro interessante, mas não é nada demais, na minha opinião, assim como o seu reserva Júlio César. Então, acho que nesse sentido aí, o Bragantino até deixa um pouco a desejar. O Felipe, por exemplo, é muito mais goleiro, né? Agora, quando a gente olha para a primeira linha, a gente precisa concluir que nessa primeira linha, a gente tem jogadores ali que poderiam estar em várias equipes do futebol brasileiro, jogando inclusive como titulares. E o pior, gente, contra o Corinthians, tivemos uma outra formação nessa primeira linha, com um jogador diferente, sempre tem um jogador diferente aí. E contra o Fluminense, no outro jogo, antes do jogo contra o Timão, também teve um outro jogador participando dessa primeira linha. E isso acontece com todas as linhas, como eu disse antes, exceto com o Ítalo, que em geral é o jogador ali, é o comandante de ataque preferido do Barbieri. Mas o fato é que o Barbieri tem à sua disposição muitos jogadores na reserva para mudar completamente essa linha. Ele pode entrar com uma linha completamente reserva, ele pode entrar em campo, né, com o seu Bragantino, sem nenhum desses jogadores que atuaram contra o Flamengo, que ainda assim a coisa vai ser muito qualificada. A primeira linha defensiva da equipe do Braga vai ser muito qualificada também. Um pouco à frente dessa linha tem o Lucas Evangelista, que é um jogador, está com 26 anos, é um jogador, contudo, que poderia jogar em muitas equipes também do futebol brasileiro hoje, numa boa. Em muitas delas, inclusive, como titular. O Raul é um grande jogador também. Também muda muito essa linha. Esses 2 volantes mudam demais.
eles são muito qualificados. Eu diria que nesse caso, Fortaleza hoje também tem muita qualificação nos seus dois volantes, mas ali a gente precisa entender o seguinte, esses dois volantes do Bragantino podem ser esses dois, podem ser outros dois, pode ser outros dois também. Ainda assim, a qualidade é a mesma, é muita qualidade, gente. Muita qualidade no banco de reservas. À frente, na linha de meio de campo, ela foi formada pelo Arthur é tido como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Ramires, gente, tá falando de Ramires. E olha, Ramires é banco nesse Bragantino para o Claudinho. O Claudinho não jogou. Quando, em geral, ele joga, o Ramires vai para o banco. O Ramires, sim, ele é banco, né? O jovem Ramires é banco para o Claudinho. Ele só joga quando o Claudinho, de fato, não está em campo, como foi o caso desse jogo contra o Flamengo. E o Elinho, que era um dos grandes jogadores da canteira, né? Da categoria de base ali do São Paulo. Um dos grandes jogadores de Cotia. Muito promissor também, e que vai ficar muito pouco tempo aqui no futebol brasileiro. À frente, como eu disse, o Ítalo. O fato é que também todas essas linhas, os dois volantes, mas também a linha de meio de campo muda sempre, gente. Muda sempre. E com inúmeros jogadores que entram para jogar e que poderiam ser titulares em muitas equipes hoje da primeira divisão do futebol brasileiro. É muita qualidade que o Barbieri tem à sua disposição. Ele tem uma multiplicidade de opções, é muita opção para cada posição. Ele tem para algumas posições 2, 3, 4 jogadores que poderiam entrar e manter o mesmo nível. É muita qualidade mesmo. E essa equipe conseguiu essa grande vitória contra o Flamengo, conseguiu se classificar à próxima etapa da Sul-Americana por uma questão ali de muito circunstancial, jogou muita bola no último jogo, mas também precisou contar com uma sorte inacreditável, né, que o Emelec, que vinha muito bem, perdeu em casa para o Tacheira de Córdoba, que estava muito mal naquela ocasião. Não tinha nada a perder. O Tacheira de Córdoba foi lá na cancha do Emelec e venceu o Emelec. Não fosse isso, gente. E venceu por 3-0. Não fosse por isso, né, a equipe do Bragantino não estaria classificada. O Bragantino que vem, às vezes, vem cometendo aí fazendo algumas partidas ruins, inclusive, que na minha opinião, ainda não tem esse comando técnico tão eficiente assim do Barbieri, que é um bom técnico, um dos mais promissores do cenário do futebol brasileiro, mas que em alguns momentos ainda parece ter dificuldade para entender a fundo o que é cada um dos seus jogadores. Então esse Bragantino tem muito para crescer ainda, mas o fato é que o Barbieri tem à sua disposição muita qualidade técnica. Quando a gente olha para a equipe do Fortaleza, a gente precisa concluir que a primeira linha também é muito qualificada. O Felipe Alves é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. A primeira linha da equipe do Leão, formada pelo Tite, Benevenuto e o Tinga, a gente tem ali, por exemplo, o Tinga é um jogador importante, muito simbólico para a equipe do Fortaleza, mas pensemos-lo fora do Fortaleza em outra equipe aqui da primeira divisão do futebol brasileiro. Em quais dessas equipes o Tinga seria hoje o jogador titular? Em quais? Sejamos sinceros, em pouquíssimas equipes. Em pouquíssimas equipes. Tanto, e mais, né? Não pensando o Tinga a partir daquilo que ele está entregando hoje. Pensando o Tinga, por exemplo, antes da chegada do Vojvoda, em qual equipe do Brasil ele seria titular hoje da primeira divisão? Né? Porque existe uma questão, essa primeira linha ela é muito qualificada, mas a qualidade dessa primeira linha defensiva do Fortaleza ela foi construída pelo comando do Vojvoda. Né? O jogador Tite, sim, ele para mim jogaria em qualquer equipe do futebol brasileiro, ele é diferente, ele é acima da média, sem dúvida alguma, um grande jogador, acho que seria titular, até mesmo no Flamengo hoje o Tite seria titular. O São Paulo seria titular também, no Palmeiras acho que dá para ser titular também, do Verdão, ou seja, o Tinga é um jogador, o Tite é um jogador acima da média. Mas o Benevenuto, a qualidade dele está sendo muito construída também nesse Fortaleza, porque lá no Botafogo, muitos torcedores do Fogão criticavam demais o Benevenuto, que sequer era o melhor zagueiro que tinha a equipe do Rio de Janeiro. Né? Falhava em alguns momentos, de forma grotesca, inclusive. E esse jogador que a gente está vendo atuar no Fortaleza é muito diferente daquele jogador que atuava pelo Botafogo. Tinha altos e baixos, tinha ali uma qualidade visível, mas também cometia algumas asneiras. Era um jogador de altos e baixos. A gente vê esse jogador com uma regularidade incrível no Fortaleza. E é preciso dizer, a qualidade dessa primeira linha, ela foi construída, mas ela, objetivamente, ela não existia antes. Né? Então isso é mérito também do trabalho técnico. Mas, vamos lá, né? Sem jogar o Quinteiro, por exemplo, sem poder contar com o Quinteiro, se sair um desses jogadores, quem que vai entrar? Qual é o reserva desses jogadores, tirando o Quinteiro, por exemplo, que poderia entrar ali na posição e manter a qualidade? Se a gente pensar, por exemplo, no Bruno Melo, atuando como zagueiro, ele manteria essa qualidade? É questionável, é complicado de pensarmos isso. Né? O Bruno Melo não vem jogando muita bola nesse Fortaleza, apesar de vários dos seus colegas de equipe estarem num momento muito bom. Né?
A dupla de volantes é uma dupla de volantes, na minha opinião, notável. Eu acho o Felipe, sempre gostei do Felipe. Na época do Ceni, eu o elogiava como um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Acho que ainda é, né? E acho que o Ederson também é hoje. Hoje é uma grata surpresa. É um jogador que pode, jogando dessa forma, ele pode ser titular em qualquer equipe hoje do futebol brasileiro. Ele pode perfeitamente jogar na Europa em algum momento. Ele tem padrão de jogo para atuar nas equipes da Europa também. Mas era um jogador no Corinthians que ninguém sabia qual era a posição dele. Era um jogador que também o torcedor às vezes não aguentava ele. Era um jogador de altos e baixos. Um jogador que às vezes era aquele volante de filtração, essa mania de volante de filtração que tem aqui no futebol brasileiro, né? Que o tal do fator surpresa sempre, né? Então, em vez de você construir, você sempre fica pensando em armar armadilhas, em sair tal. É uma forma de se jogar, mas às vezes há um exagero também nessa pegada. E o Ederson era um jogador muito vítima disso, ele era colocado como volante que ia pro ataque, nem sempre fazia isso muito bem. Às vezes ele ia para lado de campo, enfim, ninguém sabia qual era a posição do Ederson. Hoje o Ederson se mostra um grande volante. Um grande volante que sabe trabalhar, inclusive, a saída de jogo, tem uma grande circulação em vários setores do campo, embora ali como primeiro volante, ali na proteção do primeiro campo, esse jogador, ele é notável. É um jogador que tem passe, tem circulação, ele conduz muito bem a bola. É um jogador que realmente achou essa posição, ele foi construído, a qualidade dele foi construída pelo Vojvoda nesse Fortaleza. Antes disso, o Ederson era reserva no Corinthians, era reserva na equipe hoje que é uma das piores da primeira divisão do futebol brasileiro. Tampouco seria titular em muitas outras equipes. No Fortaleza ele se construiu, mas ele não era antes esse Ederson que ele é neste momento. A gente olha, por exemplo, para a linha um pouco mais à frente, né? O Pikachu, o Pikachu e o Carlinhos, né? Ali, o Carlinhos, o Pikachu é um jogador interessante, um jogador que, para mim, a posição dele é de ala. Ele vai crescer muito como ala. Lá no Vasco, por exemplo, ele era tido como um jogador horroroso pelos torcedores, porque ele jogava na lateral e ele não consegue ser um bom lateral. Essa qualidade do Pikachu também foi trabalhada, foi visualizada bem mais no Fortaleza do que era visualizada no Vasco da Gama. Mas é um jogador também que hoje é um dos mais importantes. Se ele não jogar, quem é que joga? O Robson. Quem é o Robson? É um jogador muito esforçado, que entrega muito taticamente, mas é um jogador com muitos limites técnicos também, sabemos disso. E na outra ala é o Carlinhos. Né? O Carlinhos, por quê? Porque o titular, que é o Crispim, é um jogador que também ganhou construção a partir do Vojvoda. É um jogador que não estaria hoje em nenhuma grande equipe de futebol brasileiro da primeira divisão atuando como titular. Hoje ele é um grande jogador no Fortaleza, mas essa grandeza dele como jogador foi construída também pelo comando do Vojvoda. Mas olha só o limite, olha só como esse Fortaleza está no limite. Saiu o Crispim, quem foi pro lugar dele? O Carlinhos. E o Carlinhos efetivamente não é jogador para esse tipo de Fortaleza. Ele é um jogador para o Fortaleza do passado, mas não para esse tipo de Fortaleza. Ele precisa ter um entendimento do jogo que ele não consegue ter. Ele não consegue ter esse entendimento do que é esse jogo do Vojvoda. Ele não consegue ser esse ala para construir, para cortar por dentro também, para se associar. Ele não consegue ser. Eu até gosto desse jogador, ele é muito esforçado, mas ele não é jogador para esse Fortaleza. Contudo, a equipe precisa atuar com ele porque não tem ninguém para colocar no lugar. Olha só os limites desse elenco do Fortaleza. Reforços chegarão, mas muitos deles sequer chegarão agora, né? Por causa dessa questão da janela, só vão poder jogar, né, daqui a uns 2 meses, pelo menos. Mas é só para vocês terem um entendimento de como a equipe está no limite. O artilheiro da equipe, o Wellington Paulista, é um jogador que vocês mesmos, torcedores do Fortaleza e torcedoras do Europc, há algum tempo atrás não podiam nem ouvir falar o nome dele. E, de certa forma, até com razão. Né? Então ele hoje, por exemplo, é um jogador, né, que é titular, ele está fazendo seus gols. A gente tem também o David, que entre alguns jogos, né, para mim um grande jogador, poderia estar em muitas equipes do futebol brasileiro também, belíssimo atleta, belíssimo jogador, muito bom, mas é um jogador que é uma exceção, digamos que é uma exceção de todos esses jogadores que estão hoje no Fortaleza, tirando o Felipe Alves e também o David, né? Sem a construção, sem esse trabalho do Vojvoda, quais jogadores atuariam hoje em outras equipes da primeira divisão do futebol brasileiro e dessas equipes que estão pleiteando Libertadores, pleiteando também o título, o caneco do Campeonato Brasileiro? Quais jogadores? Então, é um Fortaleza que está jogando realmente no limite, é um Fortaleza que não tem reservas à altura, é um Fortaleza que quando o técnico olha para o banco de reserva, ele precisa o tempo inteiro estar inventando. Nessas semanas, né, antes dos jogos, né, sempre os torcedores, aí, as mídias sociais alternativas do Fortaleza, inclusive, estão sempre pensando quem é que poderia jogar na lateral esquerda. Então fica fazendo exercício do jogador que poderia atuar numa certa posição. Por que esse excesso de exercício é feito pelos torcedores? Isso só mostra a dificuldade hoje do elenco, né, de dar uma resposta qualificada para o técnico quando um jogador sai.
Então é um Fortaleza realmente no limite. Quando a gente olha para esse Bragantino que enfrentou o Flamengo, é absurda a qualidade desse Bragantino. É absurdo o fato de o Barbieri ter 3 jogadores pelo menos ali, para cada posição ele altera e a equipe continua mantendo o mesmo nível. O Fortaleza não tem isso. O Fortaleza precisa dos seus titulares, precisa do Pikachu. Sem o Pikachu fica realmente complicado. Precisa precisa do Wellington Paulista, gente. Pensemos. Vamos pensar sobre isso. O Fortaleza hoje precisa do Wellington Paulista, precisa do David também. Aí tudo bem. Se sair o Felipe Alves, a gente sabe que a qualidade cai muito ali no arco do Leão do PC. Né? O Fortaleza precisa muito do Tinga hoje. O Tinga, ótimo, grande jogador, mas precisar do Tinga hoje, pensando isso há uns 3, 4 meses atrás, chega a ser absurdo imaginar o Fortaleza dependente de um jogador como o Tinga, por exemplo. Precisa do Ederson, se a gente imaginar o Ederson que estava no Corinthians, chega a ser absurdo imaginar que o Ederson seria um jogador muito importante, muito protagonista numa equipe na primeira divisão. Tudo isso que está acontecendo no Fortaleza é um pouco de milagre, gente. É um pouco de milagre. Beira realmente inacreditável. O fato da equipe ter tido 3 vitórias e um empate até agora, beira sim inacreditável, porque os jogos são muito difíceis, altamente competitivos. O Fortaleza vai ter 3 desafios muito complicados pela frente agora, né, muito complicados. É necessário que o torcedor realmente fique bastante, seja bastante ponderado em relação às suas emoções e suas expectativas. Não que não deva sonhar, deve sonhar sim, pode sonhar e deve sonhar, mas tentando também entender ainda mais o que é o seu elenco, o que é o seu clube, o que é a sua equipe. Os dirigentes estão atrás de reforços. Né? Não é fácil. O Fortaleza é um clube hoje que precisa muito de renda, né? Precisa de muito de público no estádio, não está vivendo essa realidade. Né? Então o patrocínio não é o mesmo. Acho até que eu entendo essa campanha constante pelo sócio-torcedor que é feita pelos dirigentes, porque o clube precisa muito do sócio-torcedor, porque é um programa que pode sim aliviar bastante as coisas. E quando a gente olha para o clube, a gente vê todos os investimentos que ainda são feitos nas estruturas com esses poucos recursos, realmente também do ponto de vista até mesmo institucional e desses investimentos que hoje o clube está fazendo nas suas instalações, isso também beira um pouco o inacreditável. Porque muitos clubes grandes hoje do futebol brasileiro que têm recursos não fazem os investimentos na linha que tem feito esse Fortaleza. Então é muito importante que você, torcedor e torcedor do Fortaleza, né, aplauda mesmo o seu time. Compreenda-o mais caso os resultados tão positivos como foram essas vitórias e esse empate até agora no Brasileirão não voltem a acontecer com a mesma facilidade. Né? Até porque pensava-se no início que esse Fortaleza era uma equipe projetada para chegar à Sul-Americana. Né? Hoje muita gente já pensa, inclusive, em ser campeão brasileiro. Como eu disse, o sonho é livre, é normal e acho que tem que sonhar mesmo. Mas é interessante também sempre sonhar com o pé no chão e também ter minimamente um entendimento do que são as dificuldades para a equipe do Vojvoda, para o trabalho do Vojvoda e também as dificuldades até mesmo para a gestão desse grande Leão do PC. Esse Fortaleza que é uma das equipes mais interessantes hoje, não do Nordeste e do Ceará, mas do próprio futebol brasileiro. É isso aí.